Bom dia, turminha do sexto ano. E aí, como é que vocês estão? Aqui é o professor Adilon Pimentel. Vamos começar hoje nossa aula de matemática. Nós estamos na nossa 25ª semana, hoje dia 4 de novembro. Passei uns dias aí afastado, mas estamos de volta a todo vapor. Vamos lá. A gente volta ao assunto sobre frações, inclusive... a gente vai estudar muito sobre essa questão de fração. Tem gente que tem muita dificuldade e o assunto sobre fração ele é muito grande, certo? Então é fundamental que vocês entendam esse comecinho. Porque se vocês não entenderem muito bem esse comecinho sobre fração, que a gente inclusive viu na minha aula anterior, vocês viram um pouquinho com a professora Elza, e a gente ainda continua, né, fazendo esse básico da fração para poder entender a base, porque se não entender fica difícil de prosseguir no assunto, né? Então vamos lá, números fracionários. Os números fracionários surgiram da necessidade de representar uma medida que não possui uma quantidade inteira de unidades, isto é, surgiram da necessidade de se repartir, dividir a unidade de medida. Então eu tenho um determinado objeto e quero dividi-lo em partes iguais, né? Então a fração, as frações, né, os números fracionários, eles vieram para ajudar a gente a como fazer esse partilhamento, essa divisão de unidades inteiras, né? Então veja só, acho que vocês já ouviram falar muito que o planeta Terra, 3/4 da superfície da Terra é coberta por água. Então olha só, a parte azul da figura, dessa figura aqui, corresponde à parte da superfície da Terra coberta por água, ou seja, 3 partes de 4. 3 partes de 4. Então tem aqui 1, 2, 3 pintadas de azul, de um total de 4. Então tudo isso aqui, é como se tudo isso aqui na Terra fosse coberto de água. E só isso aqui é terra firme, certo? Então 3/4. Além da figura anterior, também podemos representar a parte da superfície da Terra coberta de água por meio de uma fração, né? No caso aqui, a parte coberta por água é 3/4. Qual seria a parte da Terra coberta por terra firme? 1/4. Então seria 1/4. Então eu tenho 3/4, 3 de 4, 3 partes de 4 da Terra sendo cobertas por água. E eu vou ter aqui uma parte de 4 coberto por terra firme. Então 3/4 água, 1/4 terra firme. Nesse caso aqui lemos 3/4, né? Cada figura a seguir foi dividida em partes iguais. Observe como podemos representar por meio de fração a parte em verde de cada figura. Observe essa figurinha aqui, ó. Ela tem 8 partes. Isso aqui é o denominador, isso aqui é o numerador. Vocês viram nas aulas passadas, né? Denominador, numerador. Numerador a parte de cima, denominador a parte de baixo, certo? Então, quantas partes tem essa figura? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente as 8 partes aqui, ó, no denominador, 8. Mas, no entanto, eu estou representando aqui, eu estou colocando aqui quantas partes coloridas aí. Quantas partes de verde eu estou considerando? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quantas partes eu tenho pintadas? 5. 5 partes de 8. 5 oitavos. 5 partes de um total de 8. 5 oitavos. Se lê oitavos. Então, 1/2 você lê 1/2. 1/3 você lê 1/3. 1/4 você lê 1/4. 1/5 você lê 1/5. Aí 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10. Assim vai. Então, olha só, aqui eu tenho 2/3, porque aqui eu tenho uma figura com 3 partes, né? Mas somente 2 foram pintadas. Ele quer saber quantas partes foram pintadas. 2 partes de um total de 3, 2/3. Quantas não foram pintadas? 1/3. 1 de 3 não foi pintada. Aqui, quantas foram pintadas? Quantas tem ao todo? Tem 6 partes. Quantas foram pintadas? 1, 2, 3, 4. 4/6. Aí eu pergunto a vocês, e quantas não foram pintadas? 2, espera aí com o mouse, 2/6. 2/6 não foram pintadas. Aqui agora. Observe que aqui tem 9 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao todo 9.
Pintados tem quantos? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 nonos foram pintados. Se eu perguntasse a vocês, e quantos não foram pintados? 2, que 1, 2 nonos, 2 de 9, né? 2 nonos não foram pintados. Aqui, quantos foram pintados? 1 meio. E quantos não foram pintados? 1 meio. Aqui eu tenho um total de 5 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5. Quantas foram pintadas? 3 partes de 5, ou seja, 3 quintos. E quantas não foram pintadas? 2 quintos. Né? Acho que vocês estão entendendo mais ou menos o que é fração, né? Não é tão difícil assim. Né? Então a gente precisa entender esse comecinho. Agora considera a figura ao lado como uma unidade. Eu tenho uma unidade, esse cubo aqui, esse bloco. E vamos dividi-los em algumas partes. Vamos dividir em fatias assim. Eu vou separar essas partes aqui, que está de vermelho, em, né, cada item a seguir, essa figura foi dividida igualmente. Observa as partes destacadas em vermelho de cada uma delas e a fração correspondente. Observe que aqui eu peguei esse cubo e fatiei ele em 10 partes e pintei 7. Então, quantas partes eu tenho aqui pintadas? 7 décimos. 7 de um total de 10. 7 décimos. E se eu perguntar a vocês, e quantas não foram pintadas? 3 décimos, né? Se você observar, 1, 2, 3. 3 décimos, certo? Agora, imagine que eu vou fatiar desse jeito. Além de fatiar assim, eu estou fatiando assim também, ó. Vou criar aqui 100 pedacinhos nesse cubo. 100. Só que eu só pintei 3. Então eu tenho 3 centésimos, décimos, centésimos. Então aqui foi 7 décimos e aqui 3 centésimos. No caso aqui não foram pintados 97 centésimos, certo? 97 centésimos não foram pintados. 3 centésimos foram. Agora vamos dividir isso aqui assim, ó. Tá vendo? Ó, na horizontal, criando um bloco com 1000 unidades. Aqui eu tenho um bloco com 10 unidades, aqui eu tenho um bloco com 100 unidades, aqui eu tenho um bloco com 1000 unidades. Se eu pintar só uma partezinha, só um quadradinho desse, eu vou ter 1 milésimo, certo? 1 milésimo. E quantas não estão pintadas? 999 milésimos, certo? Frações como essas, cujo denominador é 10, 100, 1000, são chamadas de frações decimais. Então, décimos, centésimos, milésimos. Cuidado com isso. Pronto, já estudamos mais ou menos a leitura de algumas frações decimais e de algumas cujos denominadores, que é aquela parte de baixo da fração, né, são números naturais de 2 a 9. Né? As demais frações podemos ler da seguinte maneira. Primeiro lemos o número indicado no numerador, que é o número de cima, né? Então 1, 2, 3, 5, 8, 10. Né? E depois aquele do denominador seguindo da palavra avos. E isso se ele for maior que 9, né? Porque de 2 a 9 eu posso chamar aqui 2 meio, 3 é terço, 4 é quartos, né? 5 é quinto, 6 é sexto, sétimo, oitavo, nono e tem o décimo. E depois do décimo, como é que se lê? 11º, 12º? Não. Não pode ser assim. Vai ter que ser assim, olha só, aqui ó, 9 sobre 14. Então 9 você lê normalmente 9 e o 14 você lê 14 avos. Então só 9 e 14 avos. 31, 50 avos. Vai ser assim, esses números maiores que 10, né? Até 10 se faz meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo. Um décimo, um nono, um sétimo. Mas a partir de 11, 12, 13, 14, aí você tem que falar um número seguido desse termozinho avos. Então, 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, 93 avos. Vai ser assim agora. Então, olha só aqui, ó. Um exemplo. 2, lê-se como? Como é que se lê isso aqui? 2 terços. Aqui, como é que se lê? 1 décimo. E aqui, 15, 20 avos. Acima de 10, você lê o número seguido da palavra avos. Então, 15, 20 avos. Aqui, ó, 25 sobre 4, como é que você? 25 quartos, porque o 4 aqui está menor que 10 aqui, né? Aqui, como é que se lê? Lê 30 centésimos, né? Se fosse um 10 aqui, 30 décimos. Se fosse 1000 aqui, 30 milésimos. Né? E aqui, 2 sobre 13, como é que se lê? 2, 13 avos. Certo?
Por hoje é só, a gente viu mais ou menos uma revisãozinha sobre frações e vimos também como é que a gente faz a leitura de uma fração, como é que a gente pronuncia uma fração, né? Um meio, um terço, um quarto, um quinto, um dozeavos, 3/15, 16/31, né? E por aí vai. Espero que vocês tenham gostado da aula. Até semana que vem, se Deus quiser. Respondam um exercício aí, viu? Quem tiver atividade atrasada, mande. Tem gente com atividade atrasada aí. Mande as atividades. Até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau.